Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós vamos conversar com a autora Luzitônia Leite. Ela já está aguardando para conversar com a gente. Mas antes, vou colocar aqui em destaque para que vocês acompanhem conosco a capa do livro dela, que é Cores que Revelam Saberes, a expressão da compreensão de alunos com dificuldades em matemática ao trabalharem com material Kuzeneia. Acho que falei certo, qualquer coisa a Luzitânia vai me corrigir aqui, que ela que é a autora do livro, então se eu falei errado, logo ela vai me corrigir, tá tudo certo. Vamos lá, primeiramente, Luzitânia, seja muito bem-vinda, tudo bem contigo? Tudo bem, bom dia a todos. Perfeito. Para a gente começar, antes de tudo, então, eu gostaria que tu se apresentasse, Luzitânia, falasse um pouquinho quem é a Luzitânia, o que é que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste possa te conhecer melhor. Eu sou Luzitônia, eu sou casada, eu sou mãe de 2 filhos, Mariluz e Marlúzio, essa aí é a minha base existencial, que é a minha família. A partir daí eu sou professora, desde antes de casar eu sou professora, então está também no meu sangue a questão de ser professora. Iniciei na educação básica, segui no fundamental menor, né? Segui para o fundamental maior, depois segui para a graduação, pós-graduação. Então, eu sou uma professora assim, ó, fiz umas contas aqui, deu 44 anos que eu estou atuando como professora. E essa é a minha trajetória, assim, eu sou graduada em matemática, eu fiz especialização em matemática e estatística e informática educacional. Depois eu fiz um mestrado em educação, ciências e matemática, que deu origem a esse livro, do qual a gente está falando aqui hoje. E depois eu fiz doutorado em educação, ciências e matemática também. Todos os meus estudos foram em universidades públicas. Eu não tenho conhecimento histórico, experiência em universidade particular, sempre em universidade pública, e meu trabalho também sempre foi em universidade pública. E assim, essa é a minha trajetória básica, existencial, é essa, não mais que isso. Perfeito. Agora que a gente já te conhece um pouco mais, conhece um pouco mais da tua trajetória também, eu gostaria de saber como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre essa tua obra. Bom, assim, já faz tanto tempo que eu trabalho com a editora Freiriano que eu não estou lembrando assim exatamente, mas é possível, sem sombra de dúvida, que tenha sido a partir de redes sociais. E como eu não sou muito de estar em Instagram e nem em Facebook, eu penso que eu devo ter recebido um e-mail lá muitos anos atrás, porque eu já publico artigo nos livros, né, com capítulo de livro há muito tempo, né, nessa editora. E deve ter sido por e-mail. Acharam meu telefone, algum contato aí desses eventos que a gente participa. Eu não sei onde que foi, eu só sei que foi por e-mail, porque Instagram faz muito pouco tempo que eu visito, dou uma olhadinha por lá, mas sempre é só e-mail institucional não foi e-mail pessoal. Né? Eu tenho um e-mail Yahoo desde de 2006 que eu tenho esse e-mail. Então, esse é um e-mail que parece que está em tudo, né? Então, certamente foi por esse e-mail, mas eu não tenho exato, não. Hoje, o e-mail, Instagram, Facebook, tudo eu vejo a editora Freiriano, mas, assim, no início foi pelo e-mail, com certeza. Perfeito, que bom que é uma parceria já de muito tempo, né? Vou colocar aqui Bastante tempo. Coloquei aqui novamente em destaque a capa do livro da Luzitônia e aproveito para deixar um recado para você que nos assiste, que se você se interessou pela obra dela desde já, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele, Cores que Revelam Saberes.
E agora vamos falar do que realmente interessa, que é o conteúdo do teu livro. Eu gostaria que tu contasse um pouco para a gente um pouco do teu processo de pesquisa, o teu processo de escrita, e que também tu desse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dessa tua obra. Bom, esse livro, eu já falei na apresentação que ele advém da minha pesquisa de mestrado. Mas o meu mestrado, ele não foi um mestrado que eu procurei para alavancar a carreira, nem meu mestrado, sempre meus estudos posterior à graduação, que já na graduação meu TCC adveio desse tema, dificuldade de aprendizagem matemática, porque eu tinha dificuldade de ensinar e os alunos a aprenderem. E aí eu colocava essa culpa, recaía sempre sobre mim. Eu achava que seria eu que não sabia ensinar matemática. E assim foi uma inquietação. Meu TCC de graduação já foi sobre esse assunto. Depois eu fui estudar informática educacional, buscando solução para esse meu problema. Depois eu fui para o mestrado, nunca encontrei resposta, e fui por um mestrado. No mestrado, de onde vem esse livro, aí sim, a minha questão de pesquisa me levou a buscar. Resta dizer também que essa inquietação, ela veio na graduação já, eu busquei resposta, e na graduação, nessa época, era muita teoria, que foi em 98, mais ou menos, muitas teorias que falavam sobre o ensino da matemática a partir de material concreto, que foi quando eu caio aí no material Xiné, né? Então, eu caio nele por causa das teorias que falavam que quem ensinasse a partir dos materiais concretos tinha grande possibilidade de fazer funcionar, de haver aprendizagem. Então, eu me envolvi com a dificuldade de aprendizagem e o material Xiné, que é um material concreto. Mas isso nunca funcionou, até que eu cheguei no mestrado, que eu fui realmente aprofundar, pesquisar, decifrar o que é um ensino a partir do material concreto, e cheguei, assim, ao que eu diria uma estabilidade na grande questão de pesquisa, que é como os alunos aprendem matemática a partir do material Xiné, que é um material concreto. E aí, nessa inquietação, ela não resolveu o problema, porque o problema não era só a professora, não é só o material, e não é só o aluno. Então, envolve uma série de coisas. Aprender e ensinar e aprender, ela envolve questões muito, muito amplas, muito além do simples conhecimento do professor e do material que ele usa. Envolve família, envolve o aluno estudar, envolve o professor também saber ensinar e envolve o material, a didática que ele usa. Então, isso esclareceu lá no mestrado, isso ficou muito claro, quer dizer, tirou o peso das minhas costas, de achar que era só eu, e eu dividi essa dificuldade e ampliar também o meu campo de atuação, que é conscientizar a família, conscientizar o aluno, e buscar também alternativa na minha própria prática pedagógica para poder, né, equacionar essas questões que ainda hoje, são muito presentes no ensino, em especial no ensino da matemática. Basicamente é isso. Perfeito. Fica então o convite à leitura da obra da Luzitônia Leite, Cores que Revelam Saberes. E bom que eu não falei errado o nome do material. Luzitônia, aproveitando que nós estamos com a capa aqui do teu livro ainda em destaque, eu gostaria que tu falasse um pouco mais sobre ela. E como é que foi esse teu processo de criação, essa jornada de criação junto à editora? Tanto para a criação da capa, como também para a diagramação do miolo. Bom, vou iniciar aqui pela criação da capa, que não foi um processo difícil, foi um processo fácil, porque logo, assim, a gente pensou em criança, a gente colocar na capa, eu não quis isso, porque, assim, eu não quero uma imagem de pessoas, assim,
de criança no livro, não queria. Então, logo a gente chegou no material Ciné. E essa ideia dessas duas figuras que aparecem, que é assim, essa ideia dessa estrela, que são vários retângulos, formado por 4 quadrados no centro, e mais um caulezinho, que dá a ideia de uma árvore, toda feita com esse material. E essa figura, elas são as barras Cousinet. Essa outra escadinha que tem, elas estão dentro do livro. Essas duas figuras estão no interior do livro, como uma produção dos alunos. Porque qual que foi, assim, a criação da minha dissertação foi assim, ó, eu quis olhar, porque tinha na minha cabeça a questão do material Cousinet, do material concreto. Então, eu digo, o que os alunos aprendem de matemática e quando não tem a intervenção do professor, e o que eles aprendem de matemática com esse material, com a intervenção do professor. E aí, saiu que sem a intervenção do professor, só ia aparecer as coisas que ele viu na realidade, que era a escada, era uma árvore, era um prédio, era as coisas que eles conheciam, mas de matemática mesmo não saía nada. Ou seja, o material em si não é quem vai fazer o aluno aprender, mas sim o material com a intervenção do professor, que está no segundo capítulo aí do livro, que vai tratar da questão da aprendizagem. Então, esse livro, ele sai dessa ideia de que é um teste para saber até que ponto esse material realmente faz milagre, que eu via muitas vezes na teoria, e qual é realmente o papel da intervenção do professor nesse ensino a partir do material. Qualquer material, estou falando do material Cousinet, porque eu trabalhei ele no livro, mas é qualquer material concreto. Hoje eu tenho claríssimo isso, que o material por si só ele não vai ensinar. E no que as pessoas podem se espelhar nesse livro? Esse livro, ele vem de uma teoria muito... assim, é uma teoria que vai olhar a coisa mesmo, que é a fenomenologia. Ou seja, eu não fui buscar em lugar nenhum a dificuldade do aluno, eu fui buscar no próprio aluno as suas dificuldades, para, a partir dali, a gente conseguir sanar essas dificuldades. Tive êxito na aplicação da metodologia, tive êxito na construção da tese, é uma tese que é uma dissertação de mestrado que tem o aval de professores renomados, como a professora Maria Aparecida Vigiane Bicudo, que é uma professora da Unesp de Rio Claro, e tive o professor Moreiro, que é o professor da Universidade Federal de Goiás, né? E a minha orientadora, que também é da Universidade Federal do Goiás, que foi lá que eu fiz esse mestrado. Então, eu convido o leitor, né, a buscar o trabalho é um trabalho longo, porque a pesquisa em fenomenologia, ela trata da pesquisa como um todo, ela não recorta os dados para tirar só um recortinho, uma falinha para poder colocar, ela coloca todos os dados, como a conversa aconteceu, como foi praticado o ensino naquelas aulas, né? Foram 5 encontros aula com os alunos, então tem essa parte não é relevante, a parte mais relevante desse livro são os 2 capítulos que vai discutir as dificuldades e as aprendizagens constituídas pelos alunos nesse processo de pesquisa que deu origem à escrita da dissertação e depois à escrita desse livro. Então, eu convido o leitor, quem se interessar pelo tema, pelo título, a buscar esses 2 capítulos, né? O material Cousinet, se quiser conhecer, tudo bem, se não, se interessar para fazer a aplicação da metodologia, mas se não, onde está a resposta do que eu busquei, são nesses 2 capítulos que trata da discussão desse material em si, o aluno olhando para o material, o que ele descobre com ele, e o outro capítulo onde há o ensino e a aprendizagem dos alunos a partir da intervenção da professora, que no caso foi eu e mais 3 assistentes que eu tive para fazer essa pesquisa. Basicamente é isso.
Perfeito, fica novamente o convite à leitura, então, do livro da Prof. Lusitânia, Cores que Revelam Saberes, e também relembra você que nos assistiu até aqui, que nos assiste até aqui, na verdade, que aqui embaixo, na descrição desse vídeo, você vai encontrar o link para ter acesso, então, à obra dela, Cores que Revelam Saberes. E agora, então, para a gente fechar o nosso bate-papo, eu gostaria que tu deixasse uma mensagem, um recadinho para as pessoas que têm o interesse, que têm como um sonho até mesmo, de fazer a publicação de um livro, seja ele autoral, seja o TCC, o mestrado ou o doutorado, porém ainda não a fizeram. Bom, é uma realização profissional, né? No meu caso, e eu acredito assim, todas as pessoas que tiverem um material que possa contribuir de alguma forma com algum aprendizado de alguém, que se interesse de publicar, porque é uma realização gratificante, você torna-se imortal, né? Tem essa dos livros. Nós temos várias categorias de livro. No meu caso, é um livro científico a partir de uma pesquisa, mas quem tem um livro que não é dessa área, eu tenho uma amiga que ela publica livros da área de romances, né? Que ela publica livros assim, mostrando a trajetória de vida dela, e aí ela cria umas poesias, e publica. Isso é muito interessante. Agora mesmo eu vou estar numa banca, no dia 5 de maio, de mais um segundo livro dela, muito interessante. Então, assim, quem tem o material para publicar não deve pensar duas vezes, deve buscar publicar esse material, porque é gratificante você ver um material que está parado, em cima de uma prateleira. No caso, minha dissertação estava aqui em cima do balcão. Logicamente, a gente cita, logicamente, a gente divulga, que as pessoas citem, que as pessoas olhem, mas quando isso é sintetizado, ou melhor, quando isso é condensado num livro, que ele é publicado, que nem o meu livro hoje, ele está na Amazon, a gente vê ele lá, e eu tenho ele aqui que eu posso olhar. Então, é o físico, é algo que você toca, é algo de concreto. Então, eu recomendo sim, e a editora Diálogo Freiriano é uma editora profissional, né? Trata as questões com muita seriedade, onde nada é publicado sem a autorização do autor. Foi o meu caso, foram N intervenções, a capa ela não saiu de primeira desse jeito, então há toda uma intervenção, assim como o conteúdo do livro, questões de citações, questões de epígrafe que não estava no lugar, então tudo isso foi sendo ajustado ao longo do processo, de modo que só é publicado de fato quando o autor diz, ok, é isso mesmo, está tudo certo. Então, eu recomendo que cada pessoa que tem um material significativo, seja de ordem pessoal ou de ordem profissional, que publique seu material que vale a pena. É isso. Fica a mensagem, então, da Prof. Lusitânia para você que ainda não fez a publicação do teu livro, seja ele autoral, seja ele o teu TCC, teu mestrado ou doutorado. Publique e coloque o teu conhecimento para circular. Prof. Lusitânia, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. De nada, bom dia a todos. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e aproveito para deixar um convite para você, para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e até mesmo aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. E de repente um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e por que não com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.